Né? Que loucura isso. Que loucura. Mas vamos lá, gente. Vou pregar hoje 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, perdão, eu errei. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 24. 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 24. Será que consigo pregar 24 versículos hoje? Às vezes não consigo pregar 5 direito. Vamos lá, acho que vai dar certo sim. Dá certo. NAA, tá? Versão NAA. Tá aí? Show de bola. Então vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também, nesta graça, vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele. Ah, perdão, desculpa. E com ele estamos enviando o irmão, cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar
pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles, estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já fizemos a prova em muitas ocasiões e verdadeiramente, e agora se mostra ainda mais orgulho pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Estes, diante das igrejas, comprovam o amor de vocês e confirmam o orgulho que temos de vocês, na presença desses homens. Amém. Glórias ao nome de Jesus. E aí Paulo agora começa a falar sobre generosidade. Generosidade. E talvez você se pergunte, poxa, mas ele mudou o tom de repente, mudou tudo, estava falando sobre arrependimento, estava agradecendo a Deus e agradecendo aos irmãos, né, na pregação mesmo anterior, que eles se arrependeram, né, do que estavam fazendo, que eles consertaram aquilo que estavam falando mal de Paulo, e de repente muda o tom totalmente para falar sobre oferta, sobre coleta, sobre generosidade. E talvez até alguém venha pensar, mas caramba, Paulo mudou da água para o vinho, mudou do nada para falar sobre oferta. E aí, na verdade, quando ele está falando sobre arrependimento no capítulo 7, é como se ele estivesse dando uma introdução para exatamente falar sobre generosidade, porque aqueles que se arrependem, aqueles que foram restaurados, são generosos, né? Augusto Nicodemos, ele costuma dizer uma frase que quando a pessoa se converte mesmo, ele falou, você vai ver que até o bolso da pessoa é convertido, a pessoa se torna generosa, né? Ela começa a se converter no bolso também, né? E aí nós vamos ver o que Paulo vai falando aqui à igreja de Corinto, né? Para poder pedir essa oferta, pedir essa coleta para a igreja em Jerusalém. Então aqui é um chamado à generosidade por meio da graça de Deus. Ele chega a chamar aqui que o contribuir é uma graça que foi dada por Deus. O fazer é uma graça que foi dada por Deus. Né? Quando Tito vai até a igreja de Corinto, ele fala que é uma graça Tito ir até a igreja de Corinto. Né? Fazer a missão, levar a palavra, é uma graça que Deus deu. Né? É uma graça, é um privilégio fazer isso. Então, o Paulo está organizando a sua oferta para a igreja em Jerusalém, que está passando problemas sérios, perseguições sérias, está passando situações difíceis e precisa de oferta para poder alimentar o povo ali. Então, Paulo está recolhendo essa oferta para isso. Nós vamos perceber ao longo dessa carta, como você de repente já percebeu algum versículo que você leu, que Paulo deixa claro que o arrependimento dos coríntios não deve ser só de palavra, não deve ser da boca para fora, mas deve representar ou deve expressar, o arrependimento da igreja de Corinto deve representar o amor prático, né, em forma de generosidade. Né? Então, o Russell Champlin diz que generosidade é consequência direta do arrependimento. É uma consequência direta do arrependimento. Né? Então, arrependimento gera ações concretas, não só na parte de generosidade, mas na nossa vida no dia a dia a gente percebe isso. Se a gente está arrependido, se uma pessoa está arrependida, a gente vai ver na vida prática da pessoa que vai gerar atitudes que mostram que a pessoa se arrependeu sim. Né? Não estou falando um dia e no outro dia não. Vai ser, né, uma coisa que você vai perceber ao longo da vida, da sua vida, das pessoas. Poxa, eu me arrependi mesmo. Se fosse antigamente, não sei se você já parou para pensar assim, olha para alguma atitude sua. Jesus me transformou mesmo. Se fosse antigamente, eu não deixava isso aqui barato, ou eu não deixava isso assim, eu não falaria isso, eu não ouviria isso e ficaria quieto, né? Caramba, Jesus está me transformando mesmo, tá? Poxa,
Eu tô arrependido das coisas que eu fazia mesmo, porque eu tô conseguindo manter a minha atitude, a minha postura, né? Graças a Deus por isso, exatamente. E o interessante, o maravilhoso disso é você olhar para a atitude que você está tendo agora e olhar para o passado. Jesus me transformou mesmo. Eu sei que eu preciso de ser mais transformado ainda. Eu sei que minha vida precisa ser mudada mais ainda. Mas quando eu olho para o passado, eu tenho vergonha do que eu fazia, do que eu falava, do que eu vivia e olho para o que vivo hoje. Posso ser melhor? Posso ser melhor, mas eu estou muito melhor do que eu fui ontem. E graças a Deus por isso. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida daquele que está sendo transformado pelo Evangelho. É dia após dia, é de glória em glória, né? A glória do Senhor vai se revelando para você de glória em glória. Você vai passando tempo com Deus, conhecendo ao Senhor, e você vai sendo transformado por esse poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aí a gente, do versículo 1 ao 5, a gente vai entender que a graça gera generosidade. A transformação, né? O arrependimento gera generosidade. E aí no versículo 1, o que é que diz? Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Aí ele vai dar um exemplo do que aconteceu, de como a igreja da Macedônia agiu mediante a graça de Deus que ela recebeu, né? Para que, inclusive, encorajando a igreja de Corinto a fazer igual, né? Aí versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. E aí Paulo vai falando, mesmo a igreja da Macedônia não ser rica como vocês, em outras palavras dizendo, como se a gente fizesse uma comparação, eles foram generosos. Eles foram generosos, mesmo não tendo tanto dinheiro quanto a igreja de Corinto, podemos dizer assim, né? E aí a gente vê que Paulo não começa aqui dando uma ordem, mas ele começa dando um exemplo do que a igreja macedônica fez, para que a igreja de Corinto siga o mesmo exemplo, né? E aí a gente percebe que por mais que eles fossem pobres, né? Aí o William Barclay vai dizer, nem sempre os mais ricos são os mais generosos. Nem sempre os mais ricos são os mais generosos, né? Às vezes os mais pobres conseguem ajudar. E eu não estou falando de quantidade muito grande, estou falando de ajudar. Estou falando de ajudar. Não importa com quanto seja, né? Não importa a quantidade, mas ajudar em si. Eu lembro que quando eu estava fazendo um seminário lá em Minas e às vezes uma pessoa mandava uma oferta de 10 reais, falei, poxa, eu só tenho isso, poxa. E eu falei, você não sabe que isso aí é um almoço para mim, 10 reais é um almoço. Lá na época era isso. Eu falei, poxa, almoço de um dia já está ajudando pra caramba. E às vezes a gente pensa, se tem tão pouco, eu não vou fazer. Eu vou esperar eu ter muito para fazer, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. A generosidade pode partir de um grão. É de um grãozinho, depois você tem 2, depois você tem 3, né? E você vai contribuindo. Paulo ensina a gente que a contribuição é de acordo com aquilo que você tem, não é isso? É proporcional. A Bíblia nos ensina que é proporcional. Não espera ter muito para fazer, porque então você nunca vai fazer. Faça aquilo que está diante de você. Então a igreja macedônica, aqui, eles tinham pouco, mas eles conseguiam ajudar. E Paulo está falando isso, que eles contribuíram, né? E se eles contribuíram, a igreja de Corinto, que tinha mais possibilidade, poderia ajudar muito mais, né? A generosidade, aí o Matthew Henry vai dizer que a generosidade cristã não nasce da abundância, mas da graça de Deus que foi derramada no coração. Não é porque a pessoa tem muito que ela vai ser generosa, mas se ela tem Deus no coração dela, se a graça foi revelada, aí ela tem os exemplos para poder ser generosa, principalmente o exemplo de Jesus Cristo, que se entrega, que se doa a si mesmo, a qual a gente até leu sobre isso aqui. Versículo... Eu li o 1 e 2, né? Tá, o 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses
E mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Está falando que a igreja macedônica contribuiu de forma voluntária, né? E ele achou até que foi acima das posses deles, né? Acima do que eles tinham. Versículo 4. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então a igreja macedônica pediu a Paulo com insistência para poder, eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa por esses nossos irmãos que estão passando necessidade. Isso é a graça transformadora, né? O poder transformador do evangelho. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Nenhuma oferta é verdadeira se a pessoa não se entrega primeiro. E aí a gente está falando sobre ser de verdade, ser sincero, você está fazendo, né, por gratidão mesmo. A oferta verdadeira é não só você dar alguma coisa, mas você está vendo, você está dando a sua intenção também, você está dando a sua mente também para aquela situação, para aquele motivo, né? Não é só dar um dinheiro por dar, não é só ajudar por ajudar, para poder mostrar. É de verdade mesmo. E Deus recebe como forma de adoração quando é verdadeiro. Quando você ajuda, quando você contribui de forma verdadeira. Aí se torna adoração. Não é só algo para você mostrar para alguém que você está fazendo, né? Versículo 6. Isso nos levou a recomendar a Tito, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Então, até o fato de Tito ir, como eu já falei anteriormente, até a igreja de Corinto para poder pegar essa coleta era uma graça. Tito recebeu essa dádiva, essa graça de estar indo à igreja de Corinto. Levar a carta era uma graça, recolher a oferta era uma graça. Ou seja, viajar, fazer essas viagens missionárias que Tito estava fazendo ali como um mensageiro de Paulo, era uma graça. Então Paulo fala para Tito continuar isso. Mas como em tudo, vocês manifestaram abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Ou seja, agora que a gente está precisando pegar essa oferta para levar para a igreja em Jerusalém, que vocês manifestem essa abundância também. Manifestem isso também. Eu estou aguardando que isso aconteça. Estou esperando que isso aconteça, né? Por isso que eu enviei Tito aí também, para que pegasse essas ofertas, pegasse essas coletas, para que a gente pudesse ajudar a igreja em Jerusalém. Versículo 8. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero. E amor, né? A gente pode ser que, de repente, lá atrás, na adolescência, a gente achava que amor era só sentimento. Amor é prática, é vida prática, é fazer. É fazer. Não é só sentir, é serviço. Serviço é colocar a mão na massa, é fazer. Amor é mais do que sentimento, é mais do que sentir, né, as borboletas no estômago. É mais do que isso, é mais do que isso, né? Então, ele diz que, vou ter que ler o versículo 8 novamente, né? Não digo isso de forma de mandamento, ou seja, ele não está obrigando, não está falando que eles devem fazer isso mandando isso, né? Ou que na lei de Moisés diz isso. Mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-os com a dedicação dos outros. Então, comparando com a dedicação de quem? Que já tinha feito antes? A igreja macedônica, né? Olhando para Jesus também, mas para a igreja macedônica aqui que eles estavam falando. Assim como a igreja macedônica foi sincera, né? Teve um amor sincero, contribuiu, fez, façam também como eles fizeram. Sigam o exemplo deles e provem que o amor de vocês é verdadeiro. E aí a gente vê, né, que o amor, mais uma vez falando, repetindo, o amor é mais do que falar, é fazer. Mais do que falar. É falar também? Claro que é falar também.
Claro que ia falar, né? Se não fosse o falar, né? Como é que nós homens tinham conquistado nossas esposas? Falando, 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 né? Mas só que se fosse só o falar está distante do fazer. Falar é uma coisa, fazer é outra coisa. E aí precisa ter uma junção nisso daí. Precisa ter uma junção nisso daí, né? Então, homens, continuem falando no ouvido da esposa de vocês, continuem falando. Continuem elogiando, continuem falando, continuem. Continuem regando aí o jardim. Continua, né? Investindo na poupança, vai depois sacar. Investe. Eu tive que abrir um parênteses aqui. Continua investindo, homens. Depois vocês vão sacar aí. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, ele se esvazia, ele dá agora exemplo de Cristo, né? Que Cristo se esvaziou de si mesmo, deu a si mesmo para que pudéssemos fazer-nos ricos, né? E aí nós somos ricos porque somos salvos, porque fomos justificados, porque agora somos filhos de Deus novamente. É a maior riqueza, né? Uma vez eu ouvi uma frase que a maior riqueza que o homem tem é de ser chamado filho de Deus. A maior riqueza no final dos tempos, quando Jesus estiver voltando, é Deus falar: vem, meu filho. A maior riqueza é você ser filho de Deus. A maior riqueza que existe. Não existe riqueza maior do que isso. Porque naquele grande dia, vem meu filho, vem cear comigo. Vem pro grande banquete, vem meu filho, vem. Ih, grande banquete, né? Um negócio que tá... Tem um negócio que tá... Mas não é sobre isso que eu vou falar. Então, melhor riqueza, a maior riqueza é naquele grande dia Deus nos chamar de filhos e para que possamos ir morar com Ele. Cristo não começou a se esvaziar na cruz, mas no céu. Lá no céu, quando ele toma a decisão de vir, ele já está se esvaziando. Sendo rico, se fez pobre. O seu Champlin diz que Paulo usa aqui um argumento cristológico. A generosidade cristã é uma resposta ao amor que Jesus tem pela própria igreja. A generosidade cristã é uma resposta a Jesus, pelo amor sacrificial que ele se entrega por mim, por você. Quem contempla a cruz não pode viver só para si mesmo. Não pode viver fechado para si mesmo. Não pode. Não pode. Versículo 10. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. E aí, se a gente só tiver a intenção e nunca fazer, nunca vai levar a nada, não é isso? Eles tiveram desejo, tiveram sentimento, mas isso não bastava. Provavelmente Paulo quer dizer que se eles tiveram desejo de contribuir, eles deveriam contribuir. Não só esperar o tempo favorável, esperar ter muito para poder fazer. Nos versículos iniciais, nós vamos ver Paulo falando da generosidade dos macedônios, né? Como exemplo a ser seguido. E no próprio versículo 8, né, ele fala, mais uma vez, faz essa comparação, né, aqui, falando sobre não basta só ter a intenção, tem que fazer também, não basta só falar, tem que fazer também, não basta só. Então, aí no versículo 10, né, que eu li, isso, no 10, e nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Então existe o querer e o fazer. Aí versículo 11. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade de querer, assim também completa essa obra, dando
de acordo com o que vocês têm. Então, Paulo está falando que é também uma maneira, eles deveriam não só querer, mas fazer, mas de acordo com o que eles têm. Que no versículo 12 vai falar, ó, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Versículo 13. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Para que haja igualdade. Então não é pegar e tirar, vamos dizer assim, tirar da boca do seu filho para deixar seu filho sem, para fazer para outro. Não é isso. Aí você está errado, você está falhando, eu estou falhando dentro do nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Não é isso. Mas você não pode trazer alívio para alguém para você ficar sobrecarregado. Eu sei que muita gente faz isso, mas a Bíblia condena isso. Não sou eu que condeno isso, a Bíblia condena isso. Ele não fala que é para a gente colocar para alguém ficar melhor que a gente, mas para que haja igualdade. A palavra do Senhor está ensinando isso aqui. Está ensinando isso aqui. Né? Então nós precisamos aprender com aquilo que a Bíblia diz. Né? Às vezes as pessoas confundem Deus com a obra de Deus. Né? E aí tem gente que vai fazer o quê? Não, você está todo dia na igreja, você está deixando a sua família, fazendo um monte de coisa para a igreja, para as pessoas, e deixando a sua família passando algum tipo de necessidade, seja ela qual for, até de atenção. Você está correto. Não, eu estou fazendo para Deus. Deus é em primeiro lugar. Só que se você serve a Deus, porque você serve a Deus, você vai colocar sua família em primeiro lugar. É exatamente porque você serve a Deus é que você vai cuidar da tua família primeiro. Né? Uma coisa é Deus, outra coisa é a obra de Deus. Mas aí você fala, eu estou servindo a Deus. Porque eu sirvo a Deus em primeiro lugar, eu cuido da minha família em primeiro lugar. Ponto final. Ponto final. Eu li até o versículo 13, né? Tá. Só para não me perder. E aí o William Barclay fala, eu achei uma frase muito interessante, eu até anotei para falar. A tragédia da vida não é a falta de bons impulsos ou de boas vontades, mas de deixá-las morrer sem ação. A tragédia da vida não é a falta de boas vontades ou de bons impulsos, mas deixá-los morrer sem ação. Você pode ter muitos boas ideias, mas se você deixar morrer e não fazer essas coisas, né, William Barclay vai falar que é uma tragédia na vida. Piedade não se transforma em prática. Né? Nesse caso aqui, a piedade que você teve, as boas ideias que você teve, os bons pensamentos que você teve, não vai se tornar em prática, mas em frustração. Porque estava na tua mão para você fazer e você não fez e eu não fiz. E talvez você olhe para trás e eu poderia ter sido melhor na vida daquela pessoa, poderia ter ajudado mais aquela pessoa, poderia ter feito melhor nessa área. E quantas coisas a gente pode fazer melhor? E a gente tem que tentar mudar isso. E aí, eu já falei sobre isso, ser proporcional àquilo que se ganha. Versículo 13, né? Eu parei. 14 agora. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vieram a ter. Assim, haverá igualdade. Paulo ensina aqui como a maneira como se deve ofertar, né? Como ele pediu à igreja para poder ofertar. Ele envia essa carta para Tito, Tito vai até lá e leva isso, né? Não sei como é que eles liam, mas segundo o que a gente entende na história, a igreja não era, de repente, um lugar como estamos aqui agora, um púlpito, um microfone, mas a igreja se reunia nas casas. E pode ser que Tito foi indo casa por casa, imagina, lendo toda essa carta. Casa por casa. Chegava numa casa, pegava e lia tudo. Chegava em outra casa, lia tudo. E assim a mensagem ia passando
né, para toda a igreja ali de Corinto, né? Lá, a primeira igreja, sei lá o que, em Corinto. Não, a igreja em Corinto é por causa da cidade de Corinto, vamos dizer assim, né? Então, ali existia... Qual era a igreja de Corinto? Tinha um local exatamente? Não necessariamente. A igreja se reunia na casa das pessoas, né? Era como se fosse hoje os pequenos grupos, né? G6 ou células. A igreja, no passado, começou desse jeito aí, se reunindo em casas aí. E aí o versículo... Não, já li o 15 agora, né? Não li o 15? Eu li o 14. Eu li o 14. Vamos lá. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais. E quem recolheu pouco não teve falta, né? Aí é citado aí um texto lá de Êxodo, né? Falando acerca do maná. Então Deus, Russell Champlin vai dizer que Deus regula a vida de forma que ninguém tem excesso egoísta, enquanto outros passam necessidade. A gente precisa prestar atenção nisso. Matthew Henry vai dizer: a generosidade é um meio de que Deus usa para manter a comunhão da igreja. Generosidade também ajuda a manter a nossa comunhão quando ajudamos, quando nos dispomos para poder ajudar. Deus pode usar a você para poder ajudar o próximo. Deus pode usar você para socorrer ao próximo. É claro, primeiro os da sua casa. Não deixa ninguém dentro da sua casa passando necessidade, vai ajudar os outros. Primeiro ajuda aqueles que são dentro da sua casa. Faça isso. Não é questão de ser egoísta, é porque a gente não pode fechar os olhos para quem está com a gente e abrir para quem está fora, né? Faça primeiro. Que às vezes, poxa, mas até hoje eu só consegui ajudar os que estavam dentro. Então, se você só tem, continue fazendo isso. Continue fazendo. Só tenho possibilidade de contribuir dentro da minha família. Não tenho mais. Se eu tirar daqui, vai faltar. Então, faça isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, aqui, a partir do versículo 16 ao 24, Paulo começa a falar sobre a transparência do Evangelho, sobre como que ele fez para poder enviar a Tito, né? Tá como se ele estivesse falando, dando um relatório nessa questão dessas ofertas, né? Versículo 16: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês, né? Ele está agradecendo a Deus porque Tito está fazendo a mesma obra, assim como Paulo fez. Tito está indo de bom grado para poder ir pegar essas ofertas para poder levar para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Ele atendeu, versículo 17, ele atendeu o nosso apelo, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ele vai falando que ele mandou alguém com ele, né? Versículo 19. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Versículo 20. Queremos evitar com isso, aí ele está explicando, ó, está prestando conta, está explicando, porque está envolvendo dinheiro, né? Então ele está explicando por isso. Queremos evitar, assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, né? Ele já está falando da oferta que eles vão enviar, que eles estão administrando para poder enviar à igreja de Corinto. Versículo 21. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Isso aí é um alerta para nós, gente, esse versículo 21. Além de ele está dando um relatório para a igreja de Corinto, mostra que nós, como igreja, eu como líder, tem que postar relatório para a igreja do que está acontecendo, o tesoureiro, do que está acontecendo com o dinheiro da igreja, oferta. E também, olhando para a nossa vida prática, nós não temos que fazer só aquilo que é certo diante de Deus, mas diante dos homens também. Honrar os nossos compromissos, pagar as nossas contas, né? Não enganar ninguém, mas fazer aquilo que é correto sempre, tá? Fazer aquilo que é correto sempre.
Eu sempre lembro de uma situação, um vídeo que eu vi, um camarada da Light foi cortar a luz de alguém lá no Rio, lá num prédio, e aí o cara começou dizendo que estava falando línguas estranhas, dizendo que estava entregando uma profecia, né? Falando, não mete a mão nisso aí não, porque isso é do meu servo, não vai cortar a luz dele não. Aí ele, você tá que vai descer a sepultura, aqui não sei lá o quê. Ele, você tá me ameaçando de morte? O cara da Light filmando. E o cara lá, falando em línguas e falando que Deus, Deus estava usando ele para falar para o cara não cortar a luz dele. Olha que terrível, gente. Olha que terrível. Aí as pessoas veem esse tipo de coisa aí, ó. Tudo crente. Crente é tudo assim, ó. É tudo assim, ó. Olha como é que é. Tudo assim. O cara lá com o gato, a Light foi cortar a luz dele e ele entregando profecia, falando línguas, interpretando, dizendo que Deus, usando Deus, que Deus ia fazer eles descer a sepultura. Aí até o cara pergunta, você tá me ameaçando de morte? Loucura, eu vi esse vídeo, gente, existe mesmo. É absurdo, mas existe mesmo. É um absurdo. Versículo 22. Com eles estamos enviando o nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Então, aí aqui Paulo encerra com esse relatório, com essa prestação de conta, com essa explicação, de que, eu enviei Tito, mas eu enviei mais gente. Aqui não diz o nome, é tal irmão que foi eleito aí, esse aí também eu enviei. Esse outro aí que foi com o Tito, não sei quantas pessoas tinham com o Tito lá, todos esses foi eu que enviei, tá? Então, quero deixar bem claro que tá tudo certo. Podem enviar a oferta por eles mesmo, que vai chegar até mim, e aí a gente vai fazer a administração disso aí, com toda a seriedade, com todo o rigor necessário. E aí eu sei que às vezes é uma palavra, poxa, o pastor vai falar sobre oferta, E vocês sabem que eu nem gosto de falar sobre isso, mas ao longo da história a gente vê na igreja a oferta é importante para que as coisas aconteçam, Nesse caso aqui, a igreja estava passando lá uma necessidade lá, os irmãos lá. E se for o caso aqui, a gente tiver situação de ajudar também, tendo dinheiro em caixa para fazer isso, a gente tem que ajudar também aqui dentro primeiro, as pessoas daqui primeiro. É o mesmo pensamento eu dentro da minha casa e aqui o nosso pensamento dentro da igreja, as pessoas da igreja, Esse é o pensamento principal. Para isso, temos que ser generosos pensando dessa maneira, fazendo dessa maneira, tá? E aí, como é uma série e a gente não foge de nenhum texto, a gente tem que pregar todos os textos que tiver diante de nós. Tava pensando aqui, Gustavo já vai cortar dali para lá mesmo, né? Um versículo que eu li aqui, eu falei, os socialistas devem usar esse versículo aqui para falar sobre igualdade aqui, Eu falei, gente, vamos pegar esse versículo para poder falar. Mas socialismo só serve para fora.